Trabalhar com conservação da natureza no Brasil é um grande desafio, em vários aspectos, tanto em relação ao apoio que a gente precisa em termos de estrutura, apoio financeiro para desenvolver projetos de pesquisa, mas também em relação ao apoio político que acaba não acontecendo e também em relação à falta de compreensão que as pessoas têm sobre o que é exatamente a conservação da natureza. É evidente que talvez a mais importante atividade que a gente desenvolva é a transferência de conhecimento e a busca de um convencimento, de uma conceituação, de mudar o comportamento das pessoas e voltá-las a um respeito e a uma ética sobre manutenção, restauração, proteção do patrimônio natural. É uma parte da vida das pessoas que muitas vezes é deixada de lado. Então, esse resgate, principalmente mexendo com crianças, é uma questão muito importante, mas também deve-se desmistificar essa coisa de que adulto não muda. Nós temos que desafiar a indústria, nós temos que desafiar os governos e esses públicos todos podem ser abordados com técnicas diferenciadas de educação para a conservação da natureza. O que nós fazemos é formar multiplicadores, principalmente professores. Nós entramos em contato com as secretarias de educação e pedimos horários nas formações para poder conversar com essas professoras através de oficinas, de palestras, de estudos de percepção ambiental e levar até as escolas conceitos relacionados à conservação da natureza. Esse lugar é uma esponja que absorve a água da chuva e manda para o lençol freático. Desmatou, secou. Desmatou, a chuva cai na terra, escorre, assoreia tudo lá no rio, acaba a fertilidade do solo, a água não entra no lençol freático e o rio seca porque ele vai assoreando. Nesses 17 anos, o que diferencia essa formação de hoje das outras são as informações mais amplas, mais específicas, eu acredito até que passadas de uma maneira mais clara. Essa formação, por exemplo, esse primeiro momento é importante, é a conscientização, a instrumentalização dos nossos professores para que eles venham a fazer um trabalho dentro da educação ambiental mais consistente, com mais argumento, compreendendo melhor o ambiente, os fenômenos da natureza, como que os componentes da natureza se articulam entre si, que nada é isolado por si, é um trabalho de continuidade. Isso que nós precisamos. Se a gente fala em formação continuada, não é uma coisa que eu seja numa data comemorativa, num momento que eu tenho que cumprir um protocolo porque alguém disse que tinha que fazer ou porque é temático. Não. É um trabalho que é contínuo, que tem, né, um envolvimento, por exemplo, da Solange visitando as escolas, né, fazendo o levantamento, vendo como que está sendo o trabalho a partir da primeira formação com os alunos lá dentro da sala de aula, como que as crianças estão sentindo isso, né? Então nós temos lá uma prática social inicial com as crianças, onde o professor vai ver o que a criança entende do meio ambiente, o que é preservação ambiental para eles, o que é um ecossistema, que às vezes a gente fala e acho que todo mundo compreende ecossistema, mas o que é um ecossistema? Tem um significado e é bem amplo. Então a gente não está falando só de formar ou resgatar valores ou trabalhar com a questão da conservação, né? O homem, ele tem toda uma dimensão humana, uma dimensão cultural, uma dimensão política, né? A gente precisa transitar por todas essas dimensões para tratar a questão da conservação da natureza. Essa dificuldade para quem trabalha com educação ambiental é muito forte. Como é que você leva essa preocupação, essa sensibilização para as pessoas, né? Porque obviamente elas estão preocupadas com a crise econômica, estão preocupadas com a saúde, estão preocupadas com, né, a educação de uma maneira geral, mas com essa questão do ambiente natural, o que está acontecendo com o meu planeta, o que está acontecendo com essa terra em que eu vivo, isso está muito longe das pessoas, né? Então essa é a maior dificuldade, né? Como é que a gente traz isso pro dia a dia da pessoa, né?
E vejam, por que isso é tão importante? Eu acabei de perguntar aqui para vocês, educadores, o conceito de conservação da natureza, e olha o tempo que levou para aparecer o ser humano. Isso é um reflexo da desconexão. Nós não nos incluímos no meio natural. Nós estamos de fora. A natureza está lá, eu estou aqui, eu não pertenço. Eu estou na cidade, ou eu estou numa comunidade, eu estou protegido por uma casa com água encanada, com luz elétrica. Eu não pertenço ao meio natural. Quando, na verdade, sim, nós pertencemos, nós somos mais uma espécie nesse planeta que interage com o meio natural através do consumo. Estar e ser por inteiro. Quando a gente está num lugar, principalmente na educação, uma das coisas que a gente tem que ter é isso. Estar e ser por inteiro. Nas formações de professores, nós levamos uma abordagem muito diferente da qual elas estão acostumadas a receber. Normalmente as formações de professor, elas são muito tradicionais ou abordam sempre os mesmos temas. E nós levamos a conservação da natureza, que para elas acaba sendo uma grande novidade. Elas são acostumadas a receber informação sobre o meio ambiente de forma estanque, como estão nos livros, por exemplo. E nós provocamos as professoras em ambientes naturais. Tudo que a gente construiu até hoje em termos de educação ambiental, nós estamos começando a colher esses frutos. As primeiras crianças que passaram por esse processo de formação, hoje já são adolescentes, jovens, né? Já são casados. Houve uma mudança de comportamento, houve uma recuperação, né? Nós temos aí, tanto na fauna como na flora, encontrando animais, podendo vivenciar o dia a dia, percebendo que algumas espécies estão retornando para o meio ambiente. Então, pode-se dizer que os primeiros que foram trabalhados já está aparecendo. A natureza tem as plantas, as árvores, as pessoas, os animais. Eu penso que se eu e as outras pessoas não preservarem, o rio, a árvore, as flores, elas vão ficar todas mortas. Nós tivemos um relato recente no município onde trabalhamos. Nós fizemos a formação de professores e depois de 6 meses em que as professoras passaram a levar as crianças para o meio natural, nós tivemos o retorno da Secretaria do Meio Ambiente falando que tinha aumentado em 3 vezes o número de coleta de recicláveis na cidade. E também o número de denúncias de desmatamento, de caça, de tráfico de animais. Então, não foi porque essas coisas passaram a acontecer no município de uma hora para outra, na verdade sempre aconteceram, mas as pessoas passaram a prestar atenção pela formação de professores e pelas crianças que levaram isso para os pais. Então, a comunidade como um todo passou a fazer denúncias e a cobrar da Secretaria do Meio Ambiente desse município atitudes em relação ao meio ambiente, né? Então esse tipo de retorno é muito bacana e vem do trabalho do professor, que é o professor brasileiro, que por si só já é um forte, né? Já faz coisas espetaculares nas condições que eles trabalham. A proposta de você mostrar que a natureza é tão importante quanto as coisas vitais que a gente tem na nossa vida e que essas coisas vitais, se faltarem, a gente não vai conseguir continuar. Então a continuidade, seja da qualidade de vida ou da busca de uma vida melhor, a própria economia, depende dos serviços que a natureza presta. E esse entendimento ainda é um entendimento que a sociedade pode até estar começando a discutir, mas ela ainda não aplica na prática. A gente tem uma situação como a crise hídrica de São Paulo, que demonstra claramente que quem destrói a natureza depois vai pagar uma conta muito alta. O cenário é um tanto pessimista se a gente imaginar a continuidade da regra do jogo. As regras precisam mudar, a forma de olhar a exploração da natureza precisa mudar e a gente existe para isso.